política macroeconômica. Então, neste vídeo quero tratar sobre isso, que basicamente o texto explica o que é uma política monetária e o que é uma política fiscal. Então nós vamos entender minimamente essa diferença aí. Estou construindo uma playlist de macroeconomia aqui no canal e no vídeo de hoje, então, política macroeconômica. O livro-texto que eu utilizo é este aqui, ó. Eu usei na faculdade, um dos livros foi este aqui. O esquema de oferta e demanda agregada. Demanda agregada é o conjunto de todos os bens e serviços. Vamos até achar o texto corretamente. É o conjunto de todos os bens e serviços, a demanda total por bens e serviços da economia como um todo, né? De demanda agregada. Enquanto que oferta agregada mostra o nível de preços associado ao nível do produto. O esquema de oferta e demanda agregada sugere que, sob condições específicas, há espaço para a política macroeconômica expandir ou contrair a demanda. Então, a política macroeconômica pode contrair ou expandir a demanda. Os responsáveis por políticas econômicas têm sob seu comando duas classes distintas de políticas que afetam potencialmente a economia. A política monetária é controlada pelo Banco Central. Os instrumentos da política monetária são variações no estoque de moeda, variações na taxa de juros, taxa de redesconto pela qual o Banco Central empresta moeda aos bancos e alguns controles sobre o sistema bancário. Já a política fiscal está sob o controle do Congresso e usualmente é a iniciativa do Poder Executivo do governo. Os instrumentos da política fiscal são as alíquotas de impostos e os gastos do governo. Um dos fatos centrais da política econômica é que os efeitos da política fiscal e monetária sobre a economia não são totalmente previsíveis em sua duração e intensidade, afetando a demanda ou a oferta. Estas duas incertezas foram o âmago dos problemas das políticas de estabilização, no caso norte-americano, porque este livro aqui é norte-americano. As políticas de estabilização são políticas fiscal e monetária designadas para moderarem as flutuações da economia, especialmente flutuações nas taxas de crescimento, inflação e desemprego. Então, essas políticas, tanto fiscal como monetária, elas têm como objetivo lá pelo governo, seja pelo governo ou pelo Banco Central, apenas moderarem as flutuações da economia como um todo. E essas flutuações do quê? Flutuações da taxa de crescimento, de inflação e desemprego, basicamente. Contudo, questões de política estão também envolvidas com as políticas de estabilização que estão em andamento. A rapidez de se proceder na tentativa de eliminar o desemprego, correndo o risco de aumentar a inflação, é um problema de julgamento tanto da economia como dos custos dos erros. Aqueles que encaram os custos do desemprego como relativamente altos em relação aos custos de inflação correrão grandes riscos inflacionários para reduzir o desemprego se comparados àqueles que encaram os custos da inflação como principais e os do desemprego como uma desgraça relativamente menor. A política econômica afeta a política de estabilização de mais maneiras do que os custos que os responsáveis por políticas econômicas de diferentes correntes políticas atribuem à inflação, ao desemprego e aos riscos que estão dispostos a correr na tentativa de melhorar a situação econômica. Há também o famoso ciclo político de negócio, baseado na observação de que os resultados eleitorais são afetados pelas condições econômicas. Ou seja, uma política econômica bem feita ou mal feita pode determinar se um político será reeleito ou não. Há, portanto, incentivo para que os responsáveis por políticas econômicas interessados na reeleição ou interessados em afetar o resultado eleitoral usem a política de estabilização para produzirem condições econômicas favoráveis antes das eleições. A política de estabilização é também conhecida como política anticíclica, isto é, política para moderar o ciclo comercial ou de negócios. E o que é esse ciclo de negócios? É bom eu recapitular isso aqui, né? Nós já vimos em vídeos anteriores. Ciclo de negócio, basicamente, deixa eu achar um gráfico que fica mais fácil de explicar aqui. Basicamente, é um gráfico que mostra essa relação entre recessão e recuperação. Então, existe um pico do produto né, de uma economia, e tem uma recessão e uma recuperação, uma recessão e uma recuperação. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com políticas macroeconômicas, fiscal ou monetária. A política de estabilização é também conhecida como política anticíclica, isto é, política para moderar o ciclo comercial ou de negócios, tentando controlar esse ciclo, né? O comportamento e mesmo a existência do ciclo comercial é substancialmente afetado pela condução de política de estabilização. Políticas de estabilização bem-sucedidas suavizam o ciclo, enquanto políticas mal-sucedidas pioram as flutuações da economia. Realmente, um dos princípios do monetarismo é o de que as principais flutuações da economia são resultado de ações do governo, em vez de serem inerentes à instabilidade da economia do setor privado. Então, este foi o vídeo de hoje. Basicamente, tratamos sobre política macroeconômica. No vídeo passado eu tratei sobre uma análise gráfica de demanda agregada e oferta agregada. Valeu, até o próximo vídeo onde tratarei sobre monetaristas e ativistas.